Finalmente um jogo quente e com muito entretenimento entre Manchester City e Arsenal. Os últimos confrontos tiveram, claro, suas partes interessantes, seus momentos de entretenimento e de bom futebol, mas esse teve praticamente de tudo. Um jogo que flutuou entre Premier League e Libertadores. Um jogo que teve golaço, expulsão, gol no último minuto, confusão, cera. Cara, assim, um prato cheio para quem gosta das diversas matizes de emoções que o futebol pode proporcionar. Cara, eu gostei de ver esse lado desse duelo que me parecia até aqui um pouco puro demais, como se o futebol se resumisse ao plano tático e não ao plano humano. E hoje não, hoje transbordou, hoje a gente teve a emoção à flor da pele, os exageros de um grande jogo e de um clássico moderno da Premier League que finalmente se comportou como tal. Estamos falando das duas equipes que disputaram as duas últimas edições do título da Premier League. E ambas caíram para o lado do Manchester City. Esse Arsenal veio mordido e o City acho que começou a partida querendo mostrar quem é que manda por aqui e conseguiu, né? No começo do jogo foi um amasso do Manchester City até sair o gol do Haaland com 9 minutos, uma boa jogada do Savinho, assistência do brasileiro para o Haaland marcar o 10º gol dele em 5 rodadas de Premier League. Entre todas as equipes da Premier só tem menos gols do que o Chelsea, que tem 11. E marcou o 100º dele com a camisa do Manchester City, empatando com o recorde de Cristiano Ronaldo como o jogador mais rápido do século no futebol europeu a atingir uma centena de gols pelo mesmo clube. O Cristiano fez isso com o Real Madrid em 2011, 100 gols nas 105 primeiras partidas, e agora o Haaland, na sua 105ª partida, faz o seu 100º gol com a camisa do Manchester City, mais um recorde para essa máquina, para esse nosso esquisitaço preferido. E aí, aos 16 minutos do primeiro tempo, o vento começa a virar na partida com a lesão do Rodri, que não me parece ser simples, não sei se foi joelho, não sei se foi muscular, mas ele chorou, saiu abalado de campo, apesar de pelo menos ter saído andando, né, mancando e não carregado. Dali em diante, até os segundos finais do primeiro tempo, o Arsenal mandou no jogo. O Arsenal começou a criar chance, começou a conseguir sair do campo defensivo e frequentar mais o campo ofensivo, até que aos 21 minutos, golaço do Calafiori de fora da área, um golaço. Primeira partida como titular do Calafiori pelo Arsenal e já faz um golaço dele de fora da área, lindíssimo. Os jogadores do City e o Guardiola reclamaram muito durante e depois da partida do lance anterior ao gol. Segundo os jogadores do City, o árbitro chamou o Kyle Walker como capitão para conversar sobre a falta marcada e não deu tempo suficiente para o Walker voltar para a posição. A falta foi cobrada rapidamente e foi pelo lado do Walker que saiu. O gol foi pelo lado esquerdo de ataque, direito de defesa do Manchester City. E aí o jogo foi se encaminhando para o intervalo até que aos 46 o Gabriel Magalhães faz mais um gol com a camisa do Arsenal, mais uma vez de escanteio, essa linda relação entre Arsenal e escanteios de Gabriel Magalhães. Dos 14 gols, dos 16 gols que ele tem na Premier League, né? Na competição como um todo, evidentemente não só nessa temporada, 14 foram em lances de escanteio. É o segundo seguido depois de ter feito da vitória na rodada passada contra o Tottenham fora de casa. Parecia tudo às mil maravilhas para esse Arsenal. Até que no minuto final, antes do intervalo, o Trossard foi expulso com o segundo amarelo, muito bobo. A justificativa oficial da Premier League é que foi por conta dele retardar o reinício da partida quando ele faz a falta no Bernardo Silva e dá um bico na bola. Assim, e aí, esse foi o fato. A minha opinião, eu acho que é uma expulsão tecnocrata. Eu acho que é uma expulsão muito técnica e que leva pouco em consideração o contexto e as nuances do jogo. Então eu não gostei da expulsão, apesar de entender que tecnicamente está na regra e o Trossard, ele foi
no mínimo inocente, porque ele fez o que o Rice fez há 2 rodadas e foi expulso por isso, também com o segundo amarelo. Eu não gosto dessa regra por 2 motivos principais. Primeiro, que não tem consistência, a gente vê diversos lances parecidos e o árbitro não dá amarelo. E segundo, que quando o amarelo é o segundo, como nos casos do Rice e do Trossard, eu acho que a punição é maior do que o crime. Ainda mais num jogo como esse, cara. Mudou completamente a tônica do jogo. O segundo tempo tivemos um jogo de Libertadores, à moda antiga, quando a Conmebol ainda respeitava um pouco as tradições do torneio. Porque o Arsenal, com um homem a menos e de maneira muito justa, sentou dentro da própria área, com uma linha de 6 e outra linha de 4 na frente do Raya, trocou o Saka, colocou o Ben White e, meu amigo, fez ali um bloco. Em paralelo a isso, usou e abusou da cera, principalmente com o Raya, que por maneira incrível não saiu amarelado. Tem vários jogadores, o Haaland, por exemplo, não sei como que ele não saiu amarelado pelo que ele fez no fim do jogo, que daqui a pouco eu chego lá, mas enfim, cara, o Arsenal estava resistindo, o Raya estava brilhando, de tanta cera ele brilhava também, com as defesas e tudo mais, até que no minuto final, no último suspiro do jogo, uma das possíveis consequências quando você coloca tanta gente na frente do seu próprio gol é que um desvio pode te matar. É tanto corpo para a bola desviar, acabou desviando e o John Stones, sozinho, fez o gol de empate do Manchester City, 2-2, as arquibancadas em completa erupção por aqui. O Haaland, logo depois do gol, deu uma bolada na cabeça do Gabriel Magalhães, que numa entrevista pra gente depois disse que nem percebeu e nem lembra do lance. Por isso que eu digo que é incrível o Haaland não ter saído amarelado também dessa partida. Foi um clássico. O ponto foi melhor para quem? Geralmente é para quem faz o gol no fim e consegue um empate. Mas eu acho que no fim das contas, passada a emoção, o Arsenal vai valorizar mais esse ponto do que o Manchester City. Porque conseguir empatar aqui, mesmo que tenha a dor de perder os 3 pontos no minuto final, conseguiu 1 ponto com 1 a menos desde o intervalo da partida praticamente, né? E isso há méritos. A defesa do Arsenal foi praticamente intransponível mais uma vez, é uma defesa muito bem trabalhada. Muito bem trabalhada. E para você, quem se deu melhor com esse ponto? Você tem discordâncias com a arbitragem? Quais? Os 2 times saíram reclamando. Enfim, Arsenal e City nos entregaram entretenimento.